Tá ótimo, então. Boa noite, pessoal. Acho que vocês já estão acompanhando aí minha tela, né? O professor Sérgio fez o convite, né? Então eu vim aqui falar um pouco do meu dia a dia, né? Como desenvolvedor de sistemas, né? Então vou tratar aí desse assunto. E também contar algumas experiências, né? Algumas formas aí de comportamento, coisas que fizeram sentido para mim ao longo da minha jornada, né? E vamos começar então, né? Bom, meu nome completo, o Eliabe da Silva Paula, né? E atualmente eu trabalho numa empresa chamada Jaya Tech, né? É uma empresa de consultoria em desenvolvimento de sistemas, né? Então, isso aí significa que é uma empresa que presta serviço aí de construção de sistemas, né? Consultoria em análise, em desenvolvimento de software para outras empresas, né? Atualmente, eu estou alocado trabalhando ali no C6 Bank. É um banco digital, tem cerca de 4 anos de idade, né? Bem novo aí se a gente comparar com outros bancos Nubank, aí. né? Talvez. Isso, né? Assim, realmente, o Nubank, acho que ele tem os seus 10 anos, o C6 aí já, acho que é bem novinho, né? Então, estou atuando lá já há cerca de 3 anos, né? 3 anos e acho que 2 meses, né? Eu entrei na Jaya já para ser alocado nesse banco, tá? Trabalhando lá nesse banco. Então, pessoal, eu estou acompanhando aqui o chat também, tá? Ao longo da apresentação, vocês podem ficar à vontade para me interromper se tiverem perguntas, tá? Estou com 2 telas aqui, né? Então, na medida do possível, eu vou tentar acompanhar aqui as mensagens e também os slides. Se eu deixar alguma coisa passar, por favor, podem levantar a mão, me chamar, tá? Então, nessa talk aqui, né, eu vou falar um pouco de tudo que eu utilizo como desenvolvedor, né, e o que eu já vivenciei, tá, como desenvolvedor de sistemas, né, então, ao longo aí da minha carreira, tá? É claro que aqui eu não quero falar o que é certo e o que é errado, porque dentro desse contexto eu imagino que existem muitos conceitos, né, para isso tudo, tá? E o que é essa tal que não é, né? Ela não é um tutorial, tá? Eu não vou mostrar código de nada, eu não vou abrir nenhuma documentação de framework, tá? A ideia não é essa. Né? Então, continuando, essa aqui vai ser a agenda que a gente vai seguir, né? Do que eu preparei aqui para apresentar, né? Vou contar um pouco da minha bagagem como programador, né? As empresas onde eu já trabalhei, né? Não foram tantas. Aí tem um tópico que eu vou comentar um pouco sobre a minha visão de lógica, né? Linguagens, né? Frameworks, plataformas, trabalho, conhecimento, né? Tudo isso aí que está envolto nesse dia a dia, tá? Do desenvolvimento de sistemas. E também vou passar a minha percepção aí sobre o mercado de trabalho, né? E como que a gente lá na Jaya, né, faz, né, segue aí nesse fluxo de entrevistar uma pessoa, né? Como é que essa pessoa chega na Jaya, como é que esse processo acontece, né? E, bom, estou com uma expectativa de que isso daqui leve mais ou menos aí uns 45 minutos. Eu espero que seja bem legal para todo mundo, tá? Não quero que isso seja chato. E, mais uma vez, sintam-se à vontade aí para me interromper, tá? Qualquer momento. Bom, eu sou pai do Ian, né? Eu sou pai do Noah e sou pai da Johanna. Detalhe que o meu filho Noah, o sobrenome dele é Goku, Goku do Dragon Ball. Uma curiosidade aí que Três, cara? são 3 filhos, né? Tenho 3 filhos e são 3 filhos bem, bem pequenos mesmo, né? O Ian, ele é o mais velho, vai fazer 5 anos
vai fazer 5 anos ou é 6? Eu acho que é 5. Espero que minha esposa não esteja me ouvindo aqui. Eu realmente não estou com isso bem firme aqui na cabeça, mas eu acho que ele vai fazer 5 anos. Ou é 6? Enfim. E o Noah, ele é o filho do meio, né? Ele se chama Noah Goku. E a Johanna é a bebezinha, ela vai fazer 2 anos agora, mês que vem, né? E o sobrenome dela é Johanna Zelda, né? Ela é Zelda aí, da personagem Zelda lá do videogame, né? Quem gosta aí de jogos da Nintendo deve já ter jogado, deve conhecer, né? Então eu gosto muito de videogames, né? Eu gosto de ler, eu gosto de ler livros, né? E apesar de trabalhar com programação, né? Eu também gosto muito de programar, tá? Então, desde que eu entrei na faculdade, né? Eu me apaixonei bastante por programação. Vou contar um pouco sobre isso aí durante a apresentação, tá? Bom, eu tenho uma tatuagem, tá? Uma tatuagem com o logotipo do Java, da linguagem Java. Eu comecei a minha carreira profissional aí programando em Java e algum tempo atrás eu tatuei um Java aí no meu braço. Né? O Java que tem pagado meus boletos, ajudado a pagar meus boletos aí já tem cerca de 12 anos, né? Então, nada mais justo de que botar uma tatuagem, né? Eu também tenho uma tatuagem do Mario, né? E tenho uma tatuagem desse joguinho aqui, né? Que é o Portal, né? Essa frase aqui, The Cakes Alive, tá tatuada, né? Então, é uma frase aí que faz bastante sentido aí dentro do contexto do jogo, tá? Isso aqui é um pouco sobre o meu pessoal, tá? Já na parte profissional, né? Eu sou desenvolvedor lá na Joiatech, né? E eu tenho um curso de ciência da computação que eu não concluí, tá? Eu comecei esse curso lá em 2007, arrastei ele até 2013 e só para vocês terem uma ideia, né? Eu fiz todas as disciplinas, né? Assim, todas do currículo que eram necessárias para se formar, né? E quando cheguei na monografia, o negócio não engrenou, né? Era uma época que eu já estava trabalhando, né? Inclusive, eu estava já usando o meu trabalho para servir como meu estágio curricular, né? Quando, sei lá, eu dei na minha cabeça que, deixa eu ir lá na UFMA pedir para o coordenador submeter esses documentos aqui no sistema e cadastrar meu estágio, né? A minha matrícula já estava lá cancelada, né? Então, de 2013 e um pouco mais, eu ainda tentei algumas vezes fazer uma monografia, né? Fazer aí um pedido de readmissão, conversei com alguns professores, mas realmente não engrenou, né? Nesses últimos 10 anos a minha cabeça mudou bastante, né? E agora, bem recentemente, eu comecei aí o curso do BICT, né? E estou com a intenção de continuar lá na engenharia da computação, né? E agora com uma cabeça já bem diferente, né? Então, eu já consigo imaginar o que isso vai me trazer de benefício, né? Algumas coisas que talvez eu, mais jovem, de 10 anos atrás, não tinha tanta noção, né? Bom, falei que eu gosto de programar, né? Essas fotos aqui, essa foto aqui é lá na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. Isso aqui é a final brasileira da Maratona de Programação de 2011, né? Então, na minha primeira passagem pela UFMA, ela fazendo o curso de Ciência da Computação, a equipe que eu participava, né, era o Márcio, né, o José Rios e eu. Esse aqui é o professor Salles, né, ele é um professor bastante conhecido lá do departamento de informática, né. Pô, eu não tinha reconhecido ele, eu olhei rapidinho a foto, ele sempre está na ele. parte de maratona de programação. Mais Isso, jovem né. também, né? E na época lá, né, a gente, no sábado ou no domingo, assim, diversas vezes a equipe, né, a gente se reunia, ia para casa lá do professor Salles, a gente ficava estudando algoritmos, né, estudando programação, resolvendo questões e fazendo aí tudo que a gente tinha que fazer para conseguir um resultado legal, conseguir vaga, né? Conseguir vaga. Então,
Cara, é um período que eu lembro com muito carinho, realmente eu aproveitei bastante, né? Apesar de não ter conseguido aí o canudo, né? Não ter me informado, mas eu levei programação de computadores realmente com muita paixão, né? Nesse tempo aí que eu passei pela UFMA. Bom, organizei algumas maratonas lá no período de 2010, 11, 12, né? Então, até eu realmente deixar a UFMA de vez, né? E eu trabalho como programador desde 2009, né? 2009 eu comecei a programar lá na UFMA, programar sistema mesmo, né? Em um projeto de extensão do professor Anselmo. Então, lá a gente ganhava uma bolsa de R$ 500, né? E imagine aí que R$ 500 em 2009 era bastante coisa, tá? Então, fiquei mais ou menos um ano nesse projeto, né? Então, aprendi a programar muita coisa, realmente, assim, do que a gente usa para desenvolver sistemas aí para o mercado mesmo, tá? Era um projeto... não aumentou, né? Era um projeto aí parceria com o MEC, né? Bom, o professor Anselmo tinha, acho que ainda hoje tem, né? Esses projetos aí de extensão, né? PIBIC, essas coisas, né? Isso me serviu bastante, tá? Então, algumas pessoas já vieram falar comigo em WhatsApp, né, pedindo dicas e tal. Cara, e eu sempre falo, uma dica assim que eu sempre dou é que a pessoa ela tem que conseguir um estágio a qualquer custo, né? Então eu vou comentar um pouco disso mais na frente, né? Mas conseguir um estágio em desenvolvimento de sistemas, né? Quem sabe talvez um emprego que não seja tão legal, né? Mas trabalhando com desenvolvimento, né? Ele é muito bom, né? E eu vou comentar um pouco disso aí depois, né? Dependendo aí dependendo do contexto da pessoa também, né? A gente sabe que quem faz esse curso aqui não são só aquelas pessoas que acabaram o ensino médio, que talvez os pais ainda consigam sustentar de alguma forma, né? Mas vou comentar sobre isso ainda, né? Então, eu fiz esse projeto de extensão, né, que serviu muito como estágio, de modo que, cara, em 2011, um colega meu me indicou, né, para a Universidade de Cima para trabalhar lá no setor de desenvolvimento de sistemas da Universidade Selma, né? Isso lá naquela época. E, por coincidência, né, a stack que eles utilizavam era a mesma que eu tinha aqui dentro, que eu estava trabalhando dentro do LabMint, né? Então, isso foi primordial, né? Então, eu tenho isso muito forte, de que a pessoa ela precisa de um estágio, né? Ela precisa começar. Quando eu estiver falando um pouco da minha percepção de mercado, eu posso voltar aqui nesse assunto ainda, mas fui no Selma, depois eu fui para a Cefaz Maranhão, né, a Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão. Eu não era exatamente contratado da Cefaz, né? A Cefaz é uma empresa pública, então uma empresa de desenvolvimento de sistemas, uma consultoria, vence uma licitação e começa a trabalhar dentro da Cefaz, né? E foi através dessa empresa que eu entrei lá. E, cara, aprendi muita coisa na Cefaz. Eu acho que aqui dentro do Maranhão, né, das empresas que precisam de tecnologia, talvez o Grupo Mateus e a Cefaz, elas são as que estão aí na frente, né, do uso de tecnologia, né? A Cefaz sem tecnologia, putz, não funcionaria, tá? O Grupo Mateus também, por outros motivos, né, mas eu acho que são contextos diferentes, né? Imaginem que toda vez que uma nota fiscal é emitida, né, Mateus, em qualquer loja, na quitanda, né, aquele cupom fiscal, aquela nota, né, absolutamente cada documento desse vai cair dentro da Secretaria da Fazenda, né? Então imaginem a estrutura de sistemas, né, que a gente tem dentro de um órgão público desse para conseguir, né, suportar esse volume de dados, né? Muita coisa, né? São milhões de notas, de requisições, né? Todos os dias, né? Então, a nível de desafios é muito bom, né? A nível de tecnologia é muito bom também, né? Sem contar que é um órgão público, né? Então a gente tem um contexto totalmente diferente
de um Grupo Mateus, né, que foi a empresa para onde eu fui depois, né, e o Grupo Mateus também me ensinou bastante, né, era um ritmo completamente diferente, né, eu comecei a trabalhar lá em 2015, 2017, no período onde o Mateus estava na transição de sistemas, né, o Mateus tinha uma outra empresa onde desenvolvia os sistemas para ele, né, e daí o Grupo Mateus achou por bem, né, começar a desenvolver os próprios sistemas, né? Então eu peguei aí mais ou menos o início dessa transição, né? E foi frenético, assim, realmente desafios muito pesados assim para a gente resolver, né? Desafios de tecnologia, Lá né? vocês usavam C++, acho que parece que eles usavam C++, né? Não sei se foi passar a usar depois ou se usavam antes. Eu saí de lá PQP. tem mais ou menos 4 anos, 5 anos, 4 anos, né? E o sistema-chefe de lá era todo desenvolvido em C++, né? E isso daí foi uma das barreiras para mim, tá? Não quero colocar aqui questão de uma linguagem ser maior do que a outra, não, o problema não é esse, né? O problema era que eu queria como profissional, né? Então, C++ lá era muito forte, né? Então, eu estou dando contexto de 4 anos atrás, mas só que hoje eu sei que isso está muito mais flexível, né? Então a gente tem coisas lá que já funcionam em Java, a gente já tem coisas lá porque amigos meus ainda estão lá até hoje, né? E eu mantenho contato. Java já está bem mais tranquilo de se usar, né? Não tem mais nenhum engessamento relativo à tecnologia, né? O que a gente tem de C++ aí, vamos colocar assim, que são sistemas legados, né? Que não faz sentido o grupo se desfazer disso, né? Então, isso está sendo levado até hoje, mas nessa questão de tecnologia, o que usar, né, já é bem mais tranquilo, né? Bom, falei que foi frenético, né? Já teve momentos que eu fiquei, tipo, várias semanas trabalhando de domingo a domingo, né? Nessa época que eu tinha um filho, né? Acho que no final aqui do meu período no Mateus, a minha esposa estava grávida do segundo, né? Mas eu passei assim várias semanas trabalhando de domingo a domingo cara, e assim, lá eles trabalham com registro de ponto, né? Então eles pagavam hora extra, né? Então houve um mês lá que meu salário praticamente dobrou, né? Só de hora extra, de tanta hora extra que eu fiz. E quando a gente vê esse dinheiro chegando na conta, né? A gente tem um impacto. Só que assim, tô dando uma percepção minha, né? Então às vezes a gente coloca na balança, né? A gente começa a pensar, putz, será se tá valendo a pena, se não tá, né? Então, pessoal, tudo que eu tô colocando aqui não são percepções minhas, tá? Então, realmente, o que não faz sentido para mim, talvez possa fazer sentido para outras pessoas, né? O que eu quero colocar aqui como principal é que existem as possibilidades, tá? Então, tava na Cefaz, fui para o Mateus, né? E depois, né, o gestor lá da Cefaz ofereceu uma proposta para eu voltar, né? Então eu voltei e daí eu passei cerca de mais 8 meses aí na secretaria e depois comecei a trabalhar na Jaya, né? Que é a empresa que eu estou atualmente, né? O detalhe é que a Jaya é uma empresa aí de mais ou menos 8, 9 anos, eu acho, né? E ela é uma empresa remota, tá? Ela não é remota por causa da pandemia, né? Ela começou remota, e ela presta consultoria assim, né? Então, a Jaya, né, tá lá no C6 Bank, né? Então, as pessoas que a Jaya oferece para trabalhar lá, elas trabalham remota, né? Então, a Jaya é uma empresa de São Paulo, eu tô aqui em São Luís, né? A gente tem pessoas aí pelo Brasil inteiro. Atualmente, a Jaya está com mais ou menos 130 desenvolvedores, né? Acho que na época que eu entrei tinha cerca de 30, então ela cresceu bastante aí nesse... Isso, ela Nesse período cresceu bastante, né? cresceu Muitas bastante. empresas nessa área, né? Estou vendo aqui as caricaturas aqui muito legais no site aqui. E E, a Suzy não. A distribuição Linux, a Suzy não processou a Jaya, não? Porque parece, né? O a logo gente, a dela. gente já comentou, né? O calanguinho, né? A gente chama de calanguinho, é o logo da Jaya, né? Então, realmente lembra bastante.
Então, a Jaya é uma empresa remota, né? Então, ela... A gente tem no na nossa cultura, né, que a gente trabalha, na verdade, com engenharia de pessoas, né, que desenvolvem software, né? Então, trocando aqui em miúdos, pode parecer um pouco estranho, mas o objetivo da Jaya é desenvolver pessoas, tá? Né, desenvolver pessoas enquanto profissionais e enquanto pessoas. E pessoas que, né, tem um detalhe lá que estão desenvolvendo sistemas e isso, de verdade, tá, acaba ficando aí como um segundo plano, né? Então, essa aqui é meio que a pegada da Jaya. Então, estou na Jaya já há mais 3 anos e 2 meses, mais ou menos, e, nossa, uma empresa que realmente me mudou como profissional, tá? Bom, então entrando aqui um pouco no dia a dia, né, pessoal, olha, lógica de programação. A gente não consegue, né, ser desenvolvedor de sistemas sem lógica de programação, né? E eu estou falando aqui especificamente do desenvolvedor, né? Só que a gente tem várias outras áreas envoltas aqui na engenharia de software que realmente não estão lá mexendo com programação, só que acaba que a programação, a lógica, ela é necessária, né? Então, quem está nessa pegada de, putz, quero me desenvolver como desenvolvedor de sistemas, por onde é que eu começo, o que é que eu faço, o que é que eu estudo? Lógica de programação, né? Aprendam a resolver problemas de forma algorítmica, né? Aprendam a resolver problemas meio que pensando como que um computador fazia aquilo, né? Então, o if, né? O else, o for, né? O while, né? Estruturas de repetição, desvios condicionais, né? Isso tudo é necessário, tá? Então, se desenvolva muito, né? Comam isso com farinha, né? Isso para a lógica de programação para mim foi bastante natural, né? Então eu comecei lá na UFMA e gostei muito de programação, né? E comecei a estudar, participei de maratona, de modo que quando eu precisei daquilo para o mercado de trabalho eu já era bem desenrolado, né? Então foi bem natural para mim. Só que hoje eu sei, né, de o quanto que isso é valioso, tá? Na minha passagem pela Cefaz, eu participei de algumas entrevistas de emprego, né? Na época, a pré-pandemia, né? Então, não se falava ainda em trabalho remoto e, pasmem, né? A, a, a gente colocava questões para pessoas formadas em ciência da computação, né? E pois, essas pessoas elas não sabiam resolver, né? Coisas bem simples, né? Deixa eu falar aqui para vocês, peguem um array, um vetor, né, com números, né, e entreguem a soma dos números que estão nesse vetor. Isso, né? A gente chegava a colocar problemas assim para a pessoa e o candidato ali não sabia resolver, né? Eu não sei qual que foi a jornada dessa pessoa dentro da faculdade, nossa, mas quem vai desenvolver sistemas, né, tem que saber programar, né? A gente não consegue correr disso, né? Então, fundamento de computação, né, algoritmos e estrutura de dados, engenharia de software, né, projeto de desenvolvimento de sistemas e várias outras disciplinas que não são exatamente focadas em programação dentro do BICT Engenharia da Computação, mas que envolvem programação, né? Quem quer seguir nessa área de desenvolvedor de sistemas precisa muito, né, programar, tá? Bom, e aí, linguagem de programa... A minha tatuagem é essa daqui, ó. Essa daqui do Java, só que a palavra Java tá debaixo aqui da xícara, né? Essa tatuagem aí que eu tenho. Né? Então, pessoal, quando eu falei que a pessoa tem que saber linguagens de programação, né? Tem que saber lógica de programação, eu estou falando da lógica de programação mesmo. Eu não estou falando do Java, não estou falando do Kotlin, C++, né? Eu não estou falando do Python, não estou falando do SQL. Eu estou falando da lógica mesmo, né? Do if, do else, né? Quando a gente aprende o if, aprende o else, né? Cara, tanto faz o que a gente vai pegar, né? Se, honestamente, para vocês, pode falar. Foi sem querer, Wellab, desculpa. Tá.
honestamente, para vocês, se me perguntarem, Eliabe, como que faz um for no JavaScript? Nesse momento, bem aqui e agora, eu não sei responder. Eu não sei. JavaScript eu não sei. Eu tenho uma ideia de que ele é bem semelhante ao for do C, do Java, mas a sintaxe eu acho que tem alguma diferença. Eu não saberia fazer. Honestamente, eu não saberia. Só que se pedissem para eu fazer um algoritmo que resolvesse algum problema, eu ia fazer. Portugal, né, ia escrever em Java, ia escrever em linguagem natural, isso aí eu conseguia fazer. Transformar isso em JavaScript, em Java, em Kotlin, em Python, é um detalhe, né? Então, o que eu falo, aprendam lógica de programação, né? Quando a gente aprende lógica de programação, fazer isso em qualquer linguagem, né, é só uma pesquisa no Google, tá? 2 minutinhos aqui eu pesquisando no Google, for, né, JavaScript, papapá, tá resolvido, né? O principal, a lógica, eu já tenho, tá? E daqui, o que eu botei mais ou menos aqui foi o que já passou aqui, que eu já trabalhei, né? SQL muito forte, está no dia a dia, né? Comandos no Linux, né? Comandos aí do Windows, isso aí também está muito forte no dia a dia, né? Alguma coisinha em Python já tive que mexer em alguns momentos, né? Não sei nada de Python, tá? Algum script ou outro de algum sistema que fazia uma listagem de arquivos usando Python, alguma coisa assim, né? O meu forte mesmo como linguagem plataforma é Java e Kotlin, tá? Mexi com HTML e CSS muito pouco, né? O meu forte sempre foi bastante back-end, tá? Então, pessoal, foquem bastante na lógica de programação, né? Isso que é muito importante. Então, seguindo aqui, né? E aqui é um pouco também mais do que eu já passei aí na minha jornada, né? Já trabalhei com isso tudo, né? Algumas coisas eu sei um pouco mais, algumas coisas eu sei menos, né? Mas disso daqui, o que é que eu posso trazer para vocês, né? Eu tenho aqui assimilado bastante os conceitos, né? HTTP, mensagens, né? API REST, tabelas, modelo relacional, banco de dados, né? No SQL, trabalhando com... Eu tenho aqui muito internalizado os conceitos, né? Então, mais uma vez, quando eu sei os conceitos, né? É muito simples para a gente ler a documentação de uma API e aplicar aquele conceito da melhor forma possível, né? Então, como que eu comunico aí com uma API, sei lá, do Banco do Brasil, né? Olha, é uma API REST, é uma transferência de arquivos, né? Essa transferência de arquivos, ela acontece via API REST, então é HTTP, né? É transferência de arquivos, então é um STP, né? É um SSH, né? Como é que eu automatizo isso com Python? Como é que eu automatizo isso com Java, né? Como é que eu faço uma estrutura de tabelas para armazenar isso, aquilo no banco de dados, né? Para esse problema, a gente consegue trabalhar com troca de mensagens assíncronas, né? Então, muito aí, né? Esses conceitos que eu tenho aqui bastante assimilados, né? Então, aplicar isso no dia a dia, né? A gente fica bem mais simples, tá? Então, continuando aqui mais um pouco. Bom, mais logotipos aí de mais coisas que eu já trabalhei aí na minha carreira, né? Acho que, na verdade, isso aqui eu já passei. Não, tá certo. Cara, isso aqui são tudo tecnologias bem dentro do ecossistema de Java, né? Então, a minha jornada aí como desenvolvedor de sistemas, ela foi muito focada no Java, né? Então, lá no Grupo Mateus, eu tive um momento onde tive que lidar com algumas coisas de C++, mas lá dentro do Grupo Mateus, por exemplo, esqueci de falar, né? Lá também tinha coisas em Java também desde o início, né? Mas o sistema-chefe mesmo era escrito em C++, tá? E, cara, então isso aqui, ó, é tudo que eu já trabalhei, a própria linguagem Java, né? O Maven, JSF,
é um framework aí para front-end, né, escrito em Java. Trabalhei muito com JSF, né, Mockito para testes, né, Jackson para fazer tratamento de JSON, Struts para trabalhar com JSP, Jasper Reports para trabalhar com produção de PDF usando Java, né? O Gradle aqui, mais ou menos na mesma função aqui do Maven, só que o Gradle ele é mais flexível, né? O Spring Framework, que hoje em dia não se fala em Java sem estar com alguma coisa do Spring, né? Já começou a aparecer vagas que eles colocam só Spring, né? Nem botam Java lá, né? Isso, a pessoa não conhece nem o Java, né? Parece É que tipo... Igual a React, né? Outras coisas, Isso, React, ultrapassa a linguagem, né? isso. Eu lembro na época logo quando eu comecei, se falava muito em jQuery, né? Aquela bibliotecazinha feita em JavaScript. E Era o melhor que tinha. Eu conheci uma pessoa que ele manjava muito de jQuery, mas ele não sabia nem que aquilo era feito em JavaScript, né? Só pra vocês terem uma noção. Sim, isso até no curso eu mostrava, assim, porque realmente, como ele era bem funcional, né? Era algo que as pessoas não estavam acostumadas a usar muito na época, né? E ele começou a usar alguns símbolos lá para poder fazer... Alguns objetos eram relacionados a símbolos, né? E foi uma sacada muito legal da época, assim, os caras criaram, né? Então, parecia realmente, você olhava assim, o código parecia que era uma outra linguagem, não era JavaScript, né? É bem interessante. Sim. Então, também, assim, a gente não... Quando se fala em teste dentro do ecossistema de Java, né, geralmente se usa o JUnit, eu acho que em 99,9% das aplicações aí, né? Existem outras bibliotecas, mas realmente acho que o JUnit é o disparado, o top aí do mercado, né? O Hibernate, que faz mapeamento objeto relacional para Java, né? O MyBytes, ele também faz mapeamento objeto relacional. Documentos aí do Office, né? DocX, o XLSX, né? O PowerPoint, o Excel, né? Essa biblioteca aqui da Apache, ela consegue trabalhar com esses documentos, né? Então, de repente, se a gente precisar abrir aí um documento do Word e pesquisar um texto lá usando Java, né? Essa biblioteca aqui possivelmente resolveria o problema que a gente tem aí, tá? De fazer alguma coisa aí no Word, tá? Putz, eu quero fazer um script que vai transformar uma apresentação do PowerPoint em imagens, né? Essa biblioteca aqui conseguiria fazer isso, né? Então ela mexe com Excel, né? Tem tudo isso daí, né? Já usei bastante quando a gente precisava transformar filtros, né? Transformar relatórios em um Excel, né? O relatório aparecia lá na página web, ele tinha que virar um Excel. A gente usava Apache Poi, né? Apache Commons, né? Então, é um conjunto de muitas bibliotecas cheias de recursos já prontos, né? Algoritmos para trabalhar com string, fazer transferência de arquivos, compressão, né? Apache Commons aí é um mundo, tá? Se vocês entrarem aqui em commons.apache.org, vocês vão ver que tem muita coisa, tá? Muita coisa mesmo, né? JDBC, né? Não existe banco de dados relacional no Java sem JDBC, né? Então, é algo que existe aí desde os primórdios do Java e está aí até hoje, né? C3P0, né, é um pool de conexão, também está muito relacionado com o dia a dia de programação, quando a gente tem que usar banco de dados, né? Então, isso aqui, pessoal, é uma saladinha de tudo que eu já trabalhei, tá? E, mais uma vez, algumas coisas eu conheço mais, outras menos, né? Mas, por exemplo, o Spring Framework, ele é um universo, né? Então, eu tenho componentes do Spring que fazem comunicação com e-mail, com banco de dados, com HTTP, com FTP, componentes que ajudam a trabalhar em cloud, né? Então, é um universo, né? Não é uma biblioteca, né? Na verdade, é uma plataforma gigantesca já hoje em dia, né? Isso, né? Muitas coisas Então, envolvidas, né? Um ecossistema, né? muita coisa mesmo, né? Então, realmente, a gente não consegue esgotar tudo que o Java tem para oferecer, né? Então, mais uma vez, né, é muito importante que a gente estabeleça conceitos, né? Que a gente saiba direitinho como que determinadas coisas funcionam, né? Eliabe, ainda em cima disso aí, assim, tem
por exemplo, nem pensando aqui na disciplina, né, de paradigmas, né, o que a gente pode trazer melhor para os alunos, né? Existe um universo aí, né, por exemplo, quando a gente vai algo como Spring, né, você tem todo um ambiente web, né, que alguns alunos ainda não estão familiarizados, então tem bastante conceito. Mas uma coisa que eu acho que eu peco, que eu acho que talvez, quero saber a tua opinião, com relação ao teste de unidade, né, uso de JUnit. Não sei se você tem experiência trabalhando, por exemplo, com um desenvolvedor júnior, eu acho que essa prática de já pensar nos testes, começar a partir dos testes, eu acho que talvez, eu não sei se outros professores trabalham mais, mas eu acho que a gente perde muito tempo, talvez não abordando essa parte. Eu acho que talvez a gente pudesse abordar mais o JUnit, já estimular os alunos a usar o JUnit desde o início, né? Eu imagino que talvez esse pensamento de usar testes de unidade, de pensar nos testes, talvez seja uma coisa que os alunos, quando o cara sai da universidade, ele não sai com isso muito pronto na cabeça, né? O que você acha assim, sobre essa parte do teste de unidade? Vocês têm trabalhado sempre, né, com isso? Vocês fazem coisas sem teste de unidade? Como é que é essa parte? Assim? Professor, no meu dia a dia, né, testes de unidades eles estão muito presentes. A gente não desenvolve sem testes, tá? Mas eu estou na Jaya, né, alocado lá no C6 Bank. Por exemplo, na minha passagem pelo Grupo Mateus, né, a gente não trabalhava com testes, né, e era até um tabu, né, se falar que a gente ia gastar tempo fazendo código para fazer testes, né. Então, acho que a questão aqui não é nem dizer que tem empresas e empresas, né. Os testes, eles são, sim, necessários, né. Então, se quem tiver um pouco mais aí de curiosidade, né, se for pesquisar na internet, né, quanto que custa para se fazer um software, né, o que tem de pesquisa aí nesse sentido, vocês vão ver que boa parte do custo, né, seja de sustentação, ou seja de próprio pessoal, boa parte do custo, na verdade, uma grande parte do custo para isso está na manutenção desse sistema, né? Quando a gente faz um sistema, né, ele não fica lá e acabou, né? Ele é um negócio vivo, ele está sempre mudando. Então, se a gente tem um sistema que ele é testado, né, a gente consegue rastrear problemas de forma muito mais fácil, né? Então, eu vejo isso muito claramente hoje, né? Porque lá onde eu estou agora, a gente não desenvolve sem testes, né? Inclusive, a gente é chamado a atenção, né? Realmente não pode, né? Só que, por exemplo, trabalhei numa empresa que não tinha teste. Putz, mas se a gente for trocar em miúdos, né? Sempre tem teste. Tem que ter teste, tá? E uma coisa, por exemplo, eu até, esse semestre, na disciplina de compiladores, né, eu sempre deixei os alunos sempre livres com relação à linguagem. Esse semestre eu estava querendo pegar um pouco eles na mão, né, e desenvolver com eles. Eu nunca tinha desenvolvido com Java, esse semestre eu vou desenvolver com Java. Eu comecei a desenvolver com eles sem estar usando JUnit, né? Mas se a gente parar para pensar, a gente perde tempo, porque, querendo ou não, você faz o teste. Você abre lá Sim. um terminal, você escreve um código lá, dá um print e olha para o resultado. Sim. O que custa você, ao invés de fazer esse código e depois apagar, né? E a gente fica fazendo. Escreve um código, funcionou. Você vai lá, apaga, agora escreve outro código para testar uma outra função. Então, no fundo, a gente está fazendo um teste. Só que a gente está perdendo um tempo que a gente escreveu um teste lá, que podia estar lá no teste de unidade. Se lá no futuro você achar que aquele teste não é bom, quiser desligar ele, melhorar, é manutenção de teste, né? Mas não custa nada, a gente já talvez já está utilizando o JUnit e já fazendo os testes lá, né? Então eu estou Isso, né? percebendo que eu podia ter sido mais produtivo se eu tivesse feito assim. Eu vou até mudar lá com os alunos. Eu acho que se a gente pudesse, né, ter esse conhecimento na faculdade de uma forma bastante estruturada e bem embasada e conceituada, né, a gente ia sair já com bastante insumo aí do que as empresas estão pedindo, tá? Assim, no caso. Assim, elas perguntam, você trabalha com teste sanitário, sabe o que é, né? Então, se a pessoa não souber nem o que é, a gente já torce o nariz, né? Claro que existem níveis né, de senioridade, né? Mas realmente
quando a empresa ela tem um pouquinho mais de organização, né? E também, pessoal, isso aqui não é uma regra de ouro, tá? Realmente podem ter casos onde não faça sentido ter teste, né? E tá tudo bem, né? Mas, assim, na maioria das vezes, né? É sim legal que a gente tenha testes, né? E conhecer todos os conceitos que a gente tem por detrás aí de como é que se testa um software, como é que automatiza, o que é uma cobertura de código, né? Vou até comentar um pouco mais sobre isso aqui mais na frente, tá? Então, vou seguir aqui. Bom, nem só de escrever código vive o programador, né? Pessoal, isso aqui é um print de uma agenda minha de uma semana normal, né? Então, o tempo que eu tive para desenvolver código nessa semana aqui foram esses quadradinhos aqui onde não tem nada, né? Eu costumo brincar que conforme a gente vai ficando mais sênior em desenvolver sistemas, né? Ou melhor, quanto mais a gente vai ficando sênior em escrever código, né? Menos as pessoas querem que a gente escreva, né? A gente vai mais participar de reunião para definir regras, né? Definir como é que vai ser, definir arquitetura, né? Então, essa aqui é uma semana que foi até tranquila, né? Eu tenho semanas que as reuniões o pessoal vai colocando e fica tudo atravessado, né? Então, essa aqui do meio, né, é o meu horário de almoço, né, de 12 às 2 da tarde, né, que eu botei aqui para o pessoal parar de me chamar no horário de almoço, porque estava terrível, né? Então, é bem fragmentado, né? Então eu tenho que tentar balancear isso de uma forma que fique saudável, né? Tanto para mim, tanto para o cliente lá onde eu estou trabalhando, né? Então, além de escrever código, né, eu tenho as reuniões lá, a gente trabalha com Scrum, né? Então, quem está fazendo aí processo, engenharia de software. Projeto de desenvolvimento de software. Projeto. Isso, Acho que lá na ciência da computação é processos, né? A gente chama de projeto. Com o professor Davi, né? Ele fala do Scrum, né? E Scrum tá bem no meu dia a dia mesmo, né? Então, aqui tem umas reuniões de daily, né? Reunião de negócio, né? Então, reunião onde uma pessoa mais técnica vai conversar com uma pessoa que está mais atrelada realmente ao negócio, né? E daí a gente vai fazer aquele levantamento de requisitos. É tudo lá que o professor Davi explica, tá? Façam a disciplina com carinho, porque realmente é muito necessário, né? A gente, enquanto profissional de desenvolvimento de sistemas, a gente vai ficar muito limitado, né? Se a gente se dedicar apenas a programar, né? Porque escrever código, vamos colocar aqui, é só uma etapa do processo, né? E talvez ela não é nem a mais difícil de se fazer, né? Imagine que vocês tenham lá uma regra já toda definida, né? As dependências, elas já foram sanadas, né? A gente já sabe o que é para fazer, com quem que a gente vai falar, né? Quando a gente tem tudo isso definido, nossa, transformar aquilo em código Java, Python, seja lá o que for, é muito tranquilo, né? Eu vou transformar português, né? Vou transformar um requisito funcional em código, né? Então, fiquem, né, com isso daí que, putz, produzir código não é apenas o código em si, né? É todo aquele processo de desenvolvimento de software, né? Além disso, lá onde eu estou, a gente escreve bastante documentação, né? Então, a gente usa o Confluence, né? É uma ferramenta lá que parece como a Wikipedia, né? Que a gente escreve as coisas e linka, né? E faz documentos e faz o registro de arquitetura e faz o registro de modelo de dados, né? Dicionário de dados, um tutorial de como é que acessa o sistema, né? Esse tipo de coisa, né? Bom, eu trabalho remoto, né? Então, a gente faz pareamento igual eu estou fazendo aqui com vocês, né? Eu compartilho a tela, fico no chat com uma outra pessoa, né? Ou duas, ou três, ou a equipe inteira, e alguém lá tá programando e a gente está tirando dúvida, tá? É assim que se trabalha, né? Então, a gente, enquanto desenvolvedor, né? Mais uma vez, a gente não vai... Desculpem. A gente não vai fazer isso sozinho, jamais, né? E quem pensar que quer sentar na cadeira e programar, vai estar se limitando muito, né, enquanto profissional,
né? E também sabendo que isso aqui é uma jornada, né? Que a gente leva tempo para isso, né? Bom, eu também eu estou à frente de uma equipe que está com 7 pessoas contando comigo, né? Então eu dou muito feedback, né? Eu busco feedback em saber como é que eu estou agindo, se eu estou falhando em alguma coisa, né? E isso é muito importante, ainda mais no ambiente remoto, né? Então é muito importante que a gente seja proativo em dar o feedback, em buscar o feedback quando a gente achar que está precisando, né? Eu também faço reuniões de one-on-one, né? Todos esses conceitos aqui, pessoal, vocês podem buscar, tipo, na internet também, né? O one-on-one é um momento, né, onde eu sento com um desenvolvedor e a gente vai conversar, né? E conversar sobre mais coisas pessoais, né? Criar um canal de bastante transparência, né? A gente não vai conversar sobre a tarefa aí, não, como é que tá, quando é que termina, não. É mais relacionado mesmo ao bem-estar, né? A gente saber se tem conexão com o que a gente está fazendo, né? Se temos entendimento onde a gente está inserido dentro daquele contexto de desenvolvimento, né? Isso tudo, tá? Então, por essas e por outras, né, que sei lá, mais ou menos aí 70% do meu tempo é lidando com isso tudo, né? E talvez aí uns 30%, até menos, é realmente escrevendo código, né, durante a minha semana aí de trabalho, né? E é isto, né? Realmente, queria que vocês gravem, né, que realmente só sentar na cadeira e escrever código, né, é bastante limitante, né? Todo o processo é muito maior do que só escrever código. Continuando aqui, né? Nunca parar de estudar, né? Então, eu comecei aquele curso de ciência da computação lá em 2007, né? E nossa, de lá para cá aprendi muita coisa. E apesar de tudo que eu já aprendi um pouquinho, né? Acho que toda semana eu ainda dou uma canelada em alguma coisa, eu falho, eu erro, né? Alguns dias atrás eu apaguei algumas informações aí no banco de produção, né? Não foi nada tão grave, mas tive que chamar umas 4, 5 pessoas para me ajudarem a resolver esse problema, tá? Acontece. Não é só coisa de estagiário, não, né? Não, pior que não, pior que não. E saber lidar com esse tipo de situação é bastante importante, tá? Então, isso aqui é algumas coisas que eu já li aí ao longo da minha carreira, né? Esse Java efetivo aqui, eu botei aqui a fotinha do Java 9, né? Mas eu acho que eu li ele quando ele era Java 6 ainda, tá? Eu li boa parte desse livro, tá? Lá em 2010, 11, 12, eu estava muito forte no estudo de Java, né? Nessa época, eu li esse livro aqui, ó, de cabo a rabo. É um livro bem grande, acho que tem cerca de 600 páginas, e é o livro para certificação Java, né? Eu sou certificado programador Java, né? E lá na época, né, eu não estava tão cansado quanto eu estava hoje, eu realmente li esse livro aqui de cabo a rabo, tá? Li, né? E esse livro aqui, eu já conheci ele mais recentemente, é um livro muito bom também, só que ele é bastante pesado de se ler assim, não é uma leitura que seja muito boa, né? Eu sugiro a versão dele em inglês, né? A versão em português tem uns problemas de tradução bem chatinhos, né? Esse Java que eu também li bastante dele, né? Código Limpo, eu li de cabo a rabo também, né? Assim, lendo página por página e, tipo, tentando aplicar conceitos, né? Na época do meu curso de ciência da computação, muito estimulado também pelas maratonas, né? Pelas competições de programação, esse livro Programando em C++, vou ser O honesto, eu não Arquitetura li. Limpa você não leu ainda não, né? Que é mais novo, né? Arquitetura Limpa. Eu tenho. Eu comecei a Nossa, ler ele. eu botei duas coisas aqui, né? A outra era para ser o Clean Architect? O outro era para ser Arquitetura Limpa, só que o Arquitetura Limpa eu não li ele todo, não. Tá? Li alguns capítulos, algumas páginas, né? Lá na época que eu estava fazendo ciência da computação, esse livro aqui de C++, ele tem... A estrutura dele é como se fosse pequenos tutoriais, né? Tutorial 1, 2, 3. Quem já abriu ele aí, o PDF, deve saber o que eu estou falando, né? Eu fiz praticamente tudo desse livro, né? Então, pegava um conceito lá do livro, né? Como é que funciona o printf, né? Como é que funciona o ponteiro?
pegava, né, e ia fazer lá na época era o Dev C++ que a gente usava, né, um compiladorzinho de Java, né? Nas universidades era bem comum, Era velho. Ele isso. foi descontinuado, né? Aí também tem esse C completo total, né, que também tinha muitos conceitos. Cara, isso aqui eu fiz 10 anos atrás, 11 anos atrás, assim, e depois eu fui muito pro Java, né? Então muita coisa eu já não lembro mais, né? Esse livro aqui de algoritmos também, né, tem conceitos importantíssimos, né? E uma coisa que eu quero falar aqui para vocês, não pensem que no dia a dia de programação, né, de fazer CRUD, de fazer sistemas, API, né, a gente vai sentar e fazer, agora isso aqui eu vou resolver com um merge sort. Não, não é isso. A gente não vai implementar um merge, um quick sort, um algoritmo desses mais cabeludos, a gente não vai implementar, tá? Isso daí já está implementado em alguma biblioteca, a gente não vai perder tempo com isso. No entanto, a gente tem que ter o know-how, né, de saber quando que eu vou aplicar determinado conhecimento, né? Isso que é o importante, a gente aprender conceitos, né? E é isso que tem me ajudado, né, até hoje, né, então, a chegar onde eu cheguei, né? Deixa eu ver o que No Java ali mais. é muito comum aquele caso, né? Do linked list ou array list, né? Que o pessoal, se for colocar na internet, tem um monte de gente tentando explicar, um monte de gente Isso, perguntando qual que é a diferença, né? Então, se o cara não viu um pouco isso, ele não entende. E uma outra coisa também, assim, às vezes o cara vai lá no Python, né? E coloca lá l.sort. Uma linha só, tá resolvido o problema dele, né? Mas ele tem uhum, que saber que ali por trás tem todo um algoritmo, por exemplo, saber que um algoritmo de ordenação é um algoritmo, no melhor dos casos, o mais eficiente, ele ainda tem um custo alto, né? Então, às vezes, isso, o cara não tinha noção, ele acha que é só escrever uma linha lá. Eu tô escrevendo só uma linha, né? Mas é. por trás tem tudo ali, né? Um código. Tem casos onde a gente precisa ordenar uma coleção de informações, né? E se essa coleção ela já estiver mais ou menos ordenada, né, eu posso aplicar um algoritmo que, no geral, ele é muito ruim, mas para essa coleção que está mais ou menos ordenada, esse algoritmo é bom, né? Então, todo esse conhecimento a gente consegue, né, estudando livros como esse, consegue conhecimentos na própria faculdade, né, na disciplina de algoritmos, estrutura de dados, né, a gente deve ver alguma coisa aí nesse sentido, né? E, atualmente, eu estou lendo esse livro aqui, né? Fundamentos da Arquitetura de Software, uma abordagem. Esse tá na minha lista, eu também tô querendo dar uma lida nele. E a leitura dele é muito boa, ele fala muito da parte técnica, né? Mas também ele leva muito para a parte não técnica, né? Tem lá um parágrafo que ele coloca, né? Não importa o problema que você tenha, né? Sempre vai ser um problema sobre pessoas, né? Então, até puxando um pouco daquilo que eu tinha falado, né, que a gente não vai conseguir sentar na cadeira e só programar, né? A gente vai ter que lidar com pessoas, sim, né? Dependendo da posição onde você estiver, você vai ter que vender uma ideia para alguém que não é técnico, né? E se essa ideia não for bem vendida, essa pessoa pode bater o martelo e você vai ter que acatar, porque você tá ali como funcionário, né? Tipo, talvez não seja uma ideia uma abordagem tão boa, talvez o que você está tentando propor é melhor, mas você não está sabendo vender aquela ideia, né? Então, não importa, né, o problema que você tenha, sempre vai ser um problema sobre pessoas, né? Lá nos testes unitários, putz, vai perder tempo escrevendo teste, por quê, né? Tem que saber vender, né? Tem que saber explicar qual que é a necessidade, por que a gente faz, né? Bom, e é isso, né? Eu fiz essa ilustração aqui bem tosca, né? Mas o que é que eu estou querendo dizer aqui, né? Essa linha azul é o que a gente aprende na faculdade, né? E essa linha vermelha é o que a gente efetivamente faz quando a gente começa a trabalhar, né? A linha azul ela é importante porque a gente sabe onde a gente está e aonde a gente precisa ir, né? Então, quando eu estou desenvolvendo o sistema e eu não estou usando uma solução que seria a melhor, né? Eu estou fazendo aquilo consciente, né? De modo que eu tenho a chance depois de voltar e consertar, né? Eu posso estar fazendo de uma forma que não é boa por N motivos. Pode ser uma questão de tempo, pode ser uma questão financeira, pode ser uma coisa que o usuário quer ver logo e só quer ver funcionando. Eu posso estar corrigindo um bug em um sistema que está em produção e o usuário está sentindo muito o problema lá na ponta, né? Então, quando a gente está bem fundamentado e esse fundamento vem de um curso superior, né? Esse fundamento vem de um livro, né?
eu sei que isso está acontecendo, né? Diferente de uma pessoa, tem casos e casos, né? Mas diferente, sei lá, de um autodidata que de repente não teve uma boa formação, né? E daí ele consegue resolver um problema, mas talvez não é um problema que foi resolvido da melhor forma, né? Então, essa ilustração está querendo dizer isso. Olha, o conhecimento teórico e o embasamento, ele é muito importante nesses casos, né? A gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe por que a gente está fazendo, e a gente vai ter a chance, nem que a gente deixe aquilo lá errado para sempre, né? Mas é bom a gente saber a direção que a gente precisa ir, né? Então, essa linha azul, a linha da faculdade, do conhecimento teórico, ela é importante para isso, tá? Na minha visão. E eu acredito muito no conhecimento, né, que a gente tem dentro da faculdade, né? Eu talvez seja um pouco privilegiado nesse sentido, porque eu fiz um curso de ciência da computação quando eu era ainda bastante jovem, né? Tinha acabado de sair do ensino médio e, cara, hoje, 15 anos depois, eu tenho uma outra visão, né? Eu sei exatamente onde é que eu vou usar aquele cálculo, né? Aquele cálculo diferencial, cálculo integral, que parece que não tem nada a ver com engenharia de software, mas a gente tem problemas que, no final das contas, eles são problemas matemáticos, né? E a gente vai estar resolvendo aquilo com programação, mas é um problema matemático, né? Como exemplo, eu posso falar aqui, sei lá, imaginem que alguém quer fazer vou usar aqui um exemplo de um supermercado, né? O supermercado ele tem que fazer a alocação de funcionários, né? E, sei lá, sábado de manhã o fluxo de clientes é muito alto e eu preciso de mais funcionários, mas, sei lá, na quinta-feira à tarde o fluxo de clientes é mais baixo, eu tenho que ter menos funcionários na loja, né? E aí o funcionário ele tem que ter o funcionário ele precisa de uma folga semanal, né? Ele não pode fazer muita hora extra, porque hora extra custa o dobro do salário, e tem tudo isso. Se a gente for tentar resolver isso com if, com else, né, é um negócio monstruoso. A gente não vai conseguir fazer isso da melhor forma usando apenas programação, né? Isso é um problema, a gente pode tratar isso como um problema matemático, né? Criar uma função, né, de custo, né, em relação à quantidade de clientes, aos produtos, aos funcionários, ao dia da semana, né? Usar várias variáveis, né? Problema de otimização, né? Isso, né? Isso aí é um problema matemático, pessoal, né? Onde é que entra a programação, né? Onde que está a informação de quantos clientes eu tenho no sábado? Putz, de repente está no banco de dados, né? As notas fiscais que foram emitidas, né? Eu vou usar a programação para pegar essa informação lá no banco de dados, né? Quantos funcionários a gente tem? Putz, isso aí é um outro banco de dados, está lá na tabela de funcionários, né? Então a gente vai automatizar algumas coisas, né? E usar a programação para resolver um problema matemático, né? Então não fiquem achando, né? Matemática não está no meu dia a dia, né? Mas hoje eu tenho a noção de onde a matemática entra, né? Onde que eu posso usar. E aquilo está na minha caixinha de ferramentas, né? Quando eu precisar usar, eu consigo tirar de lá e resolver algum outro problema. É um tipo de pensamento ali que você está treinando também, né? E uma coisa assim que acho que, principalmente aquele bem jovem, né? Talvez o Eliab lá da ciência da computação, né? Que entra às vezes com 20 anos e aí o cara pensa, poxa, 5 anos de graduação, é muito tempo, né? Então ele fica ansioso para ir para o mercado, ele acha que está perdendo tempo, que ele não está aprendendo o que tem lá no mercado, mas é 5 anos, né, aquele que quer ir para o mercado e que não quer seguir uma área acadêmica, é 5 anos ali na universidade, e ele vai ter quantos anos no mercado? 30 anos, 40 anos, né? Então ele tem muito tempo para ele poder aprender ali no mercado, ali, aprender com a prática, aprender com outras pessoas, aprender com projetos reais. Então ele vai ter muito tempo, ele vai ter que fazer isso. Então ele vai perceber que esses 5 anos que ele achava que era muito tempo, não é tanto tempo assim nada, né? Na verdade é bem pouco o tempo que a gente passa dentro da academia, né? Boa. Bom, e seguindo aqui, pessoal, esse slide aqui eu vou pular ele, tá? Mas isso aqui é um pouco de tudo aí que vocês já devem acompanhar. O mercado está precisando muito, né, de mão de obra, e talvez um problema que a gente tem é que o mercado quer uma mão de obra muito especializada, né? O mercado não está interessado em pegar uma pessoa menos experiente, talvez treinar aquela pessoa, né? Isso aí a gente tem como problema. Eu não sei como é que está aí o tempo de vocês, eu poderia ficar aqui mais uma meia hora, mas se for necessário, a gente posso voltar aqui nesse slide, tá? Acho que até umas 20, acho que tá legal, acho que o pessoal dá para acompanhar.
Tá ótimo. Então, vou falar aqui agora um pouquinho de como que é uma entrevista de emprego, sim, no geral, lá na empresa que eu trabalho, tá? Então, a Jaya é uma empresa de consultoria, né, que presta serviços de engenharia de desenvolvimento de sistema para outras empresas, né? Então, conforme os nossos clientes precisam de novas pessoas, né, a gente abre vagas, né? Então, essas vagas, elas vêm principalmente por indicação, né? Alguma pessoa que já está na Jaya indica para um amigo e aquele amigo vem participar do processo, né? Ou ela vem de uma recrutadora, né? E tem várias recrutadoras aí que são parceiras da Jaya, né? Então, a Jaya lança uma vaga e essas recrutadoras fazem aí uma pré-seleção, né? Para trabalhar, né? Então, vocês aí, a gente não manda nada pelo WhatsApp aí para trabalhar no projeto Amazon, tá? Essas daí a gente não tem, não. Então, depois que a gente já tem lá a pessoa que se ofereceu, né, para conversar, né, a gente faz uma entrevista, né, e essa entrevista é legal porque, na verdade, é a Jaya tentando se vender como empresa para o candidato. Não é a gente querendo saber se o candidato é bom ou ruim. Não, a gente, enquanto empresa, querendo. A gente fala dos benefícios, fala de tudo que a gente tem, fala da nossa cultura, fala que a gente é bom, fala que a gente é maravilhoso e é uma empresa boa de trabalhar e todo mundo é legal. A gente tenta vender nosso peixe, né? Por quê? Porque a gente precisa muito que o candidato se sinta instigado a querer trabalhar conosco, né? Então, a gente não conta nenhuma mentira aqui não, tá? Nessa primeira entrevista, a gente não conta nenhuma mentira, a gente só realmente quer que a pessoa saiba o que a gente é como empresa, tá? O próximo passo, a gente passa um desafio, né? Então esse desafio ele tem todas as especificações do que tem que fazer, né? E a gente tem alguns desafios que a gente passa, mas geralmente é um desafio de programação, né? Desenvolver uma API, um sisteminha, alguma coisa nesse sentido, né? Então esse desafio ele é corrigido, né? Ele é entregue, tem um prazo, né? Trabalho de 20 minutos, não, na Jaya full stack, né? Full expediente, né? O dia todo. Então a gente marca uma segunda entrevista, né? E aí depois que a gente faz a análise do que o candidato entregou como solução lá do problema que a gente passou, né? A gente faz uma entrevista mais técnica, né? A gente vai querer saber os pontos fracos, os fortes, onde tem que melhorar, né? E dependendo do cliente, né, aonde essa pessoa vai ser alocada, ela precisa fazer uma entrevista lá também, né? Mas aí vai ser uma entrevista mais de conversa, mais para sentir o sentimento, né? Se a pessoa vai querer trabalhar lá naquele cliente, né? Nem todos os clientes exigem isso, né? E no final, se tudo der certo, a pessoa é contratada como funcionário da Jaya, tá? Então, o que a gente costuma olhar bastante, né, nas nossas avaliações, né? Tudo isso daqui, né? Atendimento dos requisitos, configurações, né? Configurações se as configurações que são pertinentes, elas foram colocadas como parâmetro, né? De repente uma variável de ambiente, de repente um parâmetro que pode ser mudado, sem a gente ter que mexer na aplicação, né? Então isso aí é bastante importante, na verdade. Versionamento da estrutura do banco de dados, né? Então, se vocês conhecem Git, né, sabem bem do que eu estou falando de versionamento, né? O que é versionamento? Agora, versionamento do banco de dados, né? Vocês já ouviram falar, né? Dei uma procurada nisso daí depois no Google, é bem legal, né? Da mesma forma que a gente versiona, da mesma forma que a gente versiona código, a gente também versiona a estrutura do banco de dados, tá? Isso aí é bem importante também, né? Logs, né? Essa aplicação ela tem algum mecanismo aí de logs, né? Métricas, né? Se for uma API, né? Quantas vezes por dia aquela API está sendo chamada, né? A gente talvez consiga tirar algumas informações importantes aí de algumas métricas, né? Quanto tempo uma consulta está demorando no banco de dados, né? Então, métricas a gente coloca lá um contador antes, chama o banco de dados, quando a gente volta do banco de dados, lá o Java tira lá, demorou 450 milissegundos, né? Joga essa métrica no banco de dados e deixa lá, né? Quando aquilo se tornar um problema, a gente vai saber, putz, o gargalo está aqui no banco de dados, né? O gargalo está ali numa API, né? Métricas é muito importante, né?
a arquitetura, né? O que que a pessoa decidiu aí como arquitetura, como é que ela botou como é que ela estruturou a API dela, né? Testes unitários, a gente cobra muito, né? A gente cobra muito mesmo. A gente cobra bastante? Sim, a gente cobra muito. Então, a pessoa, quando vai fazer um teste aqui na Jaya, ela tem que entregar a solução dela totalmente testada. Pode falar, João. Design Python são importantes, mas assim, nos desafios que a gente coloca para a Jaya, talvez a gente não tenha nenhum problema onde um design pattern ele é realmente importante, tá? Mas no dia a dia, sim, tá? Eu tenho aqui, eu podia abrir aqui até e mostrar diversos exemplos para vocês, mas eu não posso porque é código lá do banco, tá? Então, se eu fizesse isso, era capaz até da Jaya perder o contrato, tá? Então, realmente, não dá para mostrar, mas, cara, design patterns, né, aqueles que a gente aprende na disciplina de paradigmas, por exemplo, são importantíssimos, tá? Strategy a gente usa muito, né? Então, um decorator, um factor method, a gente usa bastante, né? De repente, deixar uma classe abstrata lá na superclasse para ser implementada numa subclasse, né? A gente consegue resolver problemas de forma bem elegante, né? Usando padrões de projetos, tá? E acho que às vezes a gente usa também frameworks, né, que utilizam o design patterns, né? Então, você diretamente você está usando ali porque é aquele framework que utiliza e você não sabe como é que foi aquela solução. E aí você entende melhor como é que resolveu aquele problema. Isso, né? Lá naquela saladinha de frameworks que eu passei, né? Muitos deles já implementam design patterns, né? Então, tem aqueles designs, aqueles padrões que são os padrões lá da Gangue dos Quatro, né? Mas, cara, tem muitos outros, né? Então, deixa eu até voltar aqui nesse... Nunca parar de estudar. Esse cara aqui, ó. Né? Cadê... Pois acho que eu não coloquei o livro aqui. Esse livro bem aqui, ó. Esse livro aqui era um livro para uma outra certificação Java que eu estava tirando, né? A certificação de arquiteto Java, e ele mastiga muitos padrões de projeto. Assim, é muita coisa que a gente, muito legal resolver problemas de sistemas usando padrões de projeto, né? Então a gente, conforme a gente vai ganhando experiência em desenvolver sistemas, a gente vai sabendo onde colocar determinado sistema, né? E mais uma vez, se eu for colocar um padrão de projeto aqui, talvez eu vou levar umas 2 semanas, né? Se eu fizer 100, talvez eu consiga fazer em uma semana, né? Só que para dar manutenção depois vai ser complicado, né? É muito ruim, o código vai ficar feio, difícil de testar, né? Então, eu posso fazer sem padrão de projeto por uma questão aí de prazo, né? Mas eu sei que em algum momento eu tenho que voltar naquele código, né? Porque ali cabe uma melhoria, né? Então, padrão de projeto é importante, sim, tá? Continuando aqui, né? Taxa de cobertura, né? Quanto do nosso código está coberto por testes, né? Existem ferramentas no Java, e eu imagino que existem ferramentas em basicamente todas as outras plataformas que conseguem dizer quanto do código está coberto por testes, né? No Java, por exemplo, ela diz, ó, esse if aqui só testou se ele for verdadeiro, não testou o else, né? A gente consegue isso daí no Java, né? O lint do código, né, procurar possíveis problemas, né? Então, lá no Maven e no Gradle, a gente tem plugins que quando a gente vai fazer o build do projeto, o Maven ou o Gradle aplica um plugin, faz uma análise do código, e daí esse plugin consegue dar um relatório. Olha, a gente tem aqui uma listagem de possíveis problemas que você tem que dar atenção, né? Porque você pode virar um problema, né, no futuro, né? Lucas, depende da necessidade, tá? Vocês podem até dar uma pesquisada em complexidade cognitiva e complexidade ciclomática. Complexidade cognitiva e ciclomática, né? Vocês podem anotar aí para dar uma pesquisada depois no Google, né? Isso aí é importante, né? O lint, por exemplo,
Quando a complexidade ciclomática está muito alta, ele fala, né? O que é a complexidade ciclomática, assim, trocando em miúdos? É quando a gente tem muito if, muito else, né? E começa a ficar um código difícil de ler. Porque quando a gente tem muito if, muito else, o código pode ir para o if, pode ir para o else, e dentro do else tem outro if, né? Cara, a regra começa a ficar muito complicada, né? A complexidade começa a aumentar. E a gente consegue também ter métricas para dizer se a complexidade está alta ou está baixa, tá? O README, ele é muito importante, né? A gente pega um README e o README tem que dizer se qual a versão, né? Qual que é a stack, qual que é a tecnologia, qual que é a versão do Java, né? Como é que eu faço para rodar a aplicação, como é que eu faço para testar a aplicação, né? Isso tudo tem que estar no README, né? A aplicação, ela tem que ser autossuficiente, né? No sentido de que eu, como desenvolvedor, posso pegar essa aplicação, né? E sozinho, eu tenho que fazer o build dessa aplicação. Eu não preciso, o ideal é que eu não precise da ajuda de ninguém, né? Então, se eu consigo resolver isso com documentação, putz, vamos documentar, né? A documentação de API, documentação de código-fonte, né? Se a gente está fazendo commit, se a gente está usando algum mecanismo de entrega contínua, né? De integração contínua também, isso é importante, né? Geralmente, quando o pessoal entrega a prova da Jaya, o pessoal já coloca a aplicação rodando lá no Heroku, por exemplo, né? Ou no AWS, né? O pessoal já costuma fazer isso, né? Então, isso aí é entrega contínua, né? Quando ele dá um commit para o Git, né? Aquele código automaticamente vai ser publicado lá no Heroku, né? Esse tipo de coisa, tá? Então, isso tudo é importante porque a gente está esperando que aquele candidato, né? Consiga se vender, né? Ele tem que mostrar tudo que sabe, né? Tem que usar a Overengine na solução dele mesmo. Né? Vocês olham o nome dos commits? Até hoje eu não sei fazer nome de commit ainda. A gente olha, né? Se é um commit que condiz com o código que está sendo modificado, né? Isso é importante também, né? Vez outra... Tem um monte de coisas ali que ele fez naquele código, né? Ele manda num único commit, né? Mas não tem nada a ver, bota né? só um ponto, né? Bota só um ponto, porque... Atualizando, tô atualizando. Isso, aí a gente cobra, né? E aqui na Jaya, pessoal, a gente dá um feedback total, né? Todos os pontos onde a pessoa foi bem, onde ela foi mal, né? A gente fala, né? E porque isso é muito importante para que a pessoa, né, consiga evoluir, se for o caso de ela não ser o momento ainda dela entrar na Jaya, né? Então, quando vocês começarem a fazer entrevista, quando vocês participarem, sejam muito chatos no sentido de pedir feedback, né? Cara, onde foi que eu errei, né? Como é que eu posso melhorar? A gente já chegou um candidato aqui pra gente que, cara, ele não era muito legal, ele sabia programar bem, né? Mas, assim, diversos desses conceitos aqui ele não estava legal, né? E o nosso feedback para ele foi, olha, isso aqui não tá bom, não foi legal, e a gente começou a mandar links para eles, né? Tutoriais, link para curso, né? Cara, e depois esse cara retornou para a gente agradecendo, né? E é muito bom, né? Assim, quando a empresa recusa, é importante ela dar esse feedback para a gente saber onde que errou, né? Por que tá ruim, o que dá para melhorar, né? E também, putz, não passei, não tô legal para vaga, né? Pois, o que é que eu preciso estudar, né? Daqui quanto tempo, né? Daqui quanto tempo eu posso voltar a falar com vocês, né? É importante vocês pegarem esse feedback, tá? Quando a empresa não faz ele ativamente, né? Tentem recolher esse feedback, né? Peçam para ele, né? Quanto tempo isso tudo leva? Para mim, já levou 15 anos, tá? Toda semana, todo dia, todo mês eu estou aprendendo algo novo, né? Eu estou sempre estudando novas tecnologias, novas arquiteturas, né? Isso faz parte da minha profissão, né? Tá muito dentro da minha rotina, né? É o que está pagando as minhas contas e para mim é muito legal, né? E eu sei que existem pessoas e pessoas, mas no geral é isso, viu, pessoal? Tá? Acabamos, tá? Eu estourei bastante o tempo que eu queria levar aqui. Não sei, aí eu posso continuar, né? Mas quem quiser fazer perguntas aí, fique à vontade. Então, muito obrigado, William. Então, pessoal, assim, alguns podem ter aula agora, né? Então, fica à vontade, né?
né? Não é aula, né? A gente está só aproveitando nosso tempo aqui. Mas quem tiver um tempo e quiser fazer algumas perguntas, né? O Lucas levantou a mão. Desculpa para essa que eu tenho uma aula já já também. Tá Minha certo. dúvida é por onde começar? Quais cursos a gente pode começar? É com isso que eu tenho a maior dúvida. Quais são os Olha, cursos mais importantes, menos importantes? Porque eu acho que só a universidade fica um pouco limitado, né? ó, foi o Lucas que falou, né? Cara, eu ia falar o contrário, né? Eu ia dizer que, cara, a grade do BICT, né? Ela é muito boa, né? Para quem quiser programar, né? Talvez ela leve um pouco mais de tempo, porque, enfim, é uma faculdade, né? Pelo menos 3 anos aí para a pessoa se formar no BICT, né? E tem todas as outras disciplinas que não estão tão relacionadas com desenvolvimento de sistemas, mas, cara, as disciplinas, né, do BICT que são relacionadas com o desenvolvimento de sistemas, né, pelo menos as que eu já fiz até agora, elas são muito boas, tá? E assim, o que eu costumo falar para o pessoal a nível de curso, né, são os cursos da Alura, né? Porque lá já tem uma trilha, né, do que é o iniciante, do que é o intermediário, do que é o avançado, né? Talvez os cursos da Lura não sejam tão acessíveis porque sejam pagos, né? Mas eu sempre costumo dar a dica, né, da Lura, porque lá já é um negócio mastigado, não é um tutorial aleatório da internet, né? Sim, tem tutoriais muito bons, mas tem tutorial que, putz, não são tão legais aí, soltos aí na internet, né? Então, no geral, eu costumo indicar aí a Alura, né? Mas sabendo assim também que ela não é tão acessível, né? E só para concluir essa resposta, aproveitem o BICT, pessoal, tá? Aproveitem aí todas as disciplinas que a gente tem relativas aí ao desenvolvimento de sistemas, né? Não só as de programação, tá? A gente tem muitas outras disciplinas que lidam com coisas que estão aí nesse contexto. E acho que o trabalho de conclusão de curso também é uma oportunidade também muito boa, né, para os alunos aprenderem. Assim, eu orientei semestre passado uns alunos que eles chegaram para mim assim, querendo, eu quero fazer um aplicativo para web, alguma coisa, mas assim, eles não sabiam nada, assim, eles achavam que um achava que sabia um pouco mais, né? Ele conhecia um pouquinho de HTML, mas não conhecia nada de JavaScript, de Node, de React.js, de Docker, de Heroku, de Git, de GitLab, não conhecia nada disso. Assim, fazendo o trabalho de conclusão ali, em menos de 2 semestres, a gente fez um aplicativozinho, colocou no Heroku, o outro lá a gente postou a página também estática, ele já estava usando várias tecnologias, e hoje, né, ambos estão trabalhando já no mercado, e o outro já está tentando uma vaga melhor do que ele tem hoje em dia, né? Então, assim, Boa. o trabalho de conclusão de curso é um momento interessante para vocês experimentarem tecnologias aí, descobrir com um projeto. Não é um projeto tão real, né? Porque trabalho nunca é tão real quanto um projeto que você está ali, que você tem alguém, uma empresa que precisa daquilo, né? Que está envolvendo ali milhões, né? Está envolvendo dinheiro, está envolvendo pessoas e a responsabilidade é sempre maior. Né? Então, aprende muito, né? Por exemplo, 15 anos aí do Irab, ele aprendeu muito com problemas reais aí que tinha que dar resposta. Mas o trabalho de conclusão de curso, ele complementa bastante o conteúdo aqui, porque realmente vocês não vão ter uma disciplina falando de cada dessas tecnologias. Não faz sentido também ter essa disciplina de tecnologia, né? Vocês têm conceitos e realmente se fosse um curso de engenharia de software, né? Aí poderia ter, né? A gente faz falta, por exemplo, disciplinas nessa área de testes, disciplina talvez na área de usabilidade, né? Então, existem algumas coisas aí que faz falta mesmo, vocês podem complementar, através de outros cursos aí, né? Mas aí você já começa a saber o que você precisa, né? Aí você já vai atrás. Boa. Mais alguém quer fazer algum comentário? Só agradecer o Eliabe aí pela disposição dele. Obrigado, Eliade. Obrigado, professor. Vou ter que me retirar. Obrigado. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado aí Então, por me ouvirem, tá? E tô à disposição aí, quem quiser dicas aí no que eu puder ajudar, tá? Tô sempre à disposição.
Muito obrigado aí mesmo, Elhaba. Muito boa mesmo, gostei bastante, aprendi bastante, né? Fiquei aqui hoje na posição aqui de aluno aqui, e é muito bom, né? Essa interação. Você estourou o tempo também porque a gente teve essa interação aí, mas foi bem legal. Então, obrigado e obrigado a todos aí. Nas próximas já vão ser os alunos de novo, mas mais para frente eu quero ver se eu trago mais um outro aluno nosso aí, né? Temos excelentes alunos aí que já estão aí no mercado, trazer experiência para a gente aqui. Traz alguém que trabalhe com funcional, professor. Acho que ia ser legal.